O módulo 17 da frente 2, ele continua o mesmo assunto, que são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? São 5 as relações métricas, né? É o teorema de Pitágoras e mais 4 usando a projeção do menor cateto, a projeção do maior cateto e os dois utilizando a altura, né? Só para lembrar, c quadrado é igual a vezes m, b quadrado é igual a vezes n, a quadrado é m vezes n e a vezes h é igual a b vezes c. Então, vamos lá. O que pede, então, o primeiro exercício? Calcular a medida de uma das diagonais de quadrado de lado L. Então, ele pede inicialmente que tenhamos um quadrado, tá? Eu vou ter aí um quadrado, um simples quadrado de lado 3, tá? Então, pode ser o valor, qualquer um, tô só fazendo um quadrado AB, AB, C, D. Ele quer a medida de uma das diagonais, qualquer uma delas. Então, eu vou querer essa diagonal, tá? Diagonal é o segmento que vai de um vértice ao lado vértice oposto, né? Então, eu quero essa diagonal. O quadrado, ele tem a característica de ter os 4 lados iguais. Como ele não deu medida, eu sei que esse lado mede L, L, L e L. E o quadrado, ele tem os 4 ângulos medindo 90 graus, tá? Portanto, ó, vocês percebem que eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, eu quero a diagonal, automaticamente eu penso no teorema de Pitágoras, que é uma das relações métricas no triângulo retângulo. Que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, aqui representado por D, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quais são os catetos? L e L. Então, L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, eu posso dizer que L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Se eu tenho uma potência, o inverso da potência é a nossa raiz. Se eu tenho multiplicação, eu posso tirar esse L ao quadrado de fora da raiz, porque ele tem o expoente igual ao índice. Então, L raiz quadrada de 2, tá? Que nada mais, vocês percebem que esse exercício é um exercício algébrico, ele não tem valor numérico. Então, isso aqui é a fórmula para se calcular a diagonal de um quadrado, tá? Que vocês já viram lá no 9º ano, estamos repetindo agora como revisão aqui no 2º ano do ensino médio, tá? Então, facilmente, eu lembro que a diagonal de um quadrado, eu calculo ou Pitágoras ou simplesmente por L raiz quadrada de 2, tá? Da mesma forma, eu vou calcular o exercício número 2. Olha o que ele pede. Calcular a altura de um triângulo equilátero de lado L. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, eu sei que ele tem os 3 lados iguais, tá? Então, ó, eu tô fazendo o desenho aqui bem só para termos uma noção de um triângulo equilátero, tá? Então, ó, triângulo equilátero A, B, C. Eu sei que aqui mede L, aqui mede L, e esse lado também mede L, porque os 3 lados têm a mesma medida. Se ele quer a altura, o que é a altura? É o segmento que vai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto. Então, eu quero a altura. Então, quer dizer
Porque quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho, tá? Um triângulo retângulo, que eu posso usar Pitágoras, desde que eu tenha os 3 lados. Então, se ele é um triângulo retângulo, a hipotenusa mede L, um cateto é H, e qual será o cateto, o outro cateto? Eu sei que num triângulo equilátero, a mediana e a altura estão exatamente no mesmo lugar. Portanto, eu dividi esse segmento ao meio. Essa medida mede a metade do lado e essa também a metade do lado. L sobre 2, tá? Bom, então desta forma, no triângulo AHC, eu vou usar nosso amigo pitch. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, trabalhar algebricamente, né? Se eu quero H, eu já coloco ele no primeiro membro. H quadrado mais L ao quadrado sobre 4, que é L ao quadrado. Aqui, pessoal, da maneira que quiserem, tá? Se quiser achar o MMC de todos, ó, é 4, do jeito que quiserem. 4 por 1 dá 4 vezes h quadrado, 4h ao quadrado. 4 por 4 dá 1 vezes l ao quadrado, l ao quadrado. 4 por 1 dá 4 vezes l ao quadrado, l ao quadrado. Cancelo os denominadores porque eles são iguais e já isolo o h, porque a minha intenção é achar o h. 4h é 4l ao quadrado menos l ao quadrado. Então, 4h ao quadrado é igual a quanto? 4 menos 1, 3l ao quadrado. Se eu jogar aqui para cima, ó, h ao quadrado é igual a 3l ao quadrado sobre 4. Eu quero o inverso da potência, é a raiz. Então, a raiz quadrada de 3l ao quadrado sobre 4. L ao quadrado tá com o expoente 2, cai fora da raiz, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 4. Tá? Nada mais que a fórmula para achar a altura do triângulo equilátero. Então, de que modo eu acho a altura de um triângulo equilátero? Através de Pitágoras ou L raiz quadrada de 3 sobre 4, que é uma bela saída, tá? Seguindo o exercício número 3. O que diz o exercício número 3? Ele fala o seguinte, tá? Que em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma, em termos da medida L maiúsculo do lado da base da estátua. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está dizendo que uma estátua será exposta sobre uma plataforma giratória, tá? Então, eu terei aqui, ó, uma plataforma giratória. Eu esqueci de fazer, tá, o desenho, mas vamos lá. Uma plataforma giratória, circular, e eu terei uma plataforma, uma estátua colocada sob essa plataforma giratória, tá? Então, a base de uma estátua
nessa plataforma giratória, tá? Ele diz que L é o lado da base da estátua. Então, ó, aqui é o L, aqui é o L, aqui é o L e aqui é o L. E eu sei que é uma base quadrada, esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? Então, o que ele fala? Qual é a relação entre o raio, tá? Qual é a relação entre o raio da plataforma, tá? O raio da plataforma e o lado, aliás, o raio da base circular e o lado da estátua, tá? Então, o que vamos pensar? Em relação à minha plataforma giratória, eu posso dizer que isso aqui, ó, é o raio da plataforma giratória, tá? Então, o que eu tenho que pensar? O raio da plataforma, tá? Tem que ser menor que a metade da diagonal. Não é isso, ó? Senão a plataforma passa, tá? Da plataforma giratória. A estátua, né? A base da estátua passa da plataforma. Então, qual que é o segredo da história aí, tá? Ele diz assim, ó, que uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Então, olha lá, a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, tá? Então, o que eu posso dizer, tá? Que o diâmetro da plataforma giratória tem que ser menor, tá? Que a diagonal do quadrado. Então, ó, o diâmetro, tá? O diâmetro da minha base circular tem que ser, aliás, maior, tá? Ou igual, né? A diagonal da base da estátua. Correto? Então, vamos lá. Qual que é o diâmetro da minha base circular? O diâmetro é 2 vezes o raio. Vai ser maior, tem que ser maior que a diagonal do quadrado. Mas como é mesmo que eu calculo a diagonal de um quadrado? Eu já aprendi aqui no exercício anterior. L raiz quadrada de 2. Correto? Então, eu sei que 2R tem que ser maior que L raiz quadrada de 2. Então, eu posso dizer que o R tem que ser maior que L raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, então vamos pensar assim. Qual é a alternativa que vem de acordo com a minha resposta? Nenhuma. Então, erramos o exercício? Não. Eu tenho que interpretar um pouquinho mais. Se eu pegar a letra A, vou fazer ele aqui, ó. Quem que é a letra A? R é maior ou igual que L sobre raiz de 2. Vocês percebem que aqui o radical tá como denominador? Eu tenho que racionalizar, tá? Racionalizando,
L vezes raiz de 2, L raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2. Então, olha, é exatamente a mesma resposta. Letra A. Seguindo o exercício número 4, o que fala o exercício número 4? Também uma questão para interpretar. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Isso é fato aí nessas grandes estradas aí chegando em São Paulo, né? Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto do cruzamento das avenidas Borges de Medeiro e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos conforme ilustrado na figura. Então, olha lá, 3 grandes tubos. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 60 centímetros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo, tá? O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Então, olha, tem os 3 canos empilhados, tá? Cada qual com 0,60 metros de raio. E sabe-se que, se aqui está a carroceria, eu tenho que a carroceria está a 1,30 m do solo, correto? Então, vamos ver o que ele pede. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 50 centímetros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 com aproximação para a imagem. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é qual é a altura dessa pilha aí, tá? Então, nós vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho o centro de cada dessas circunferências. Se eu juntar esses 3 aqui, ó, todos concordam que eu tenho aqui um triângulo equilátero, tá? Então, ó, eu sei que aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60, correto? Então, eu tenho um triângulo equilátero com lados medindo 1,2, tá? Então, vamos lá. Se eu conseguir achar essa altura, vou chamar de X, e somar com 60, tá? E com mais 60, porque, ó, essa medida é igual a essa, eu tenho aqui o que eu vou chamar de altura, tá? Da carga. Certo? Altura da carga. Ó. Então, a primeira coisa que nós vamos determinar é o X. Tá? No triângulo, vamos chamar de triângulo ABC. Tá? O que é o X? É a altura. É a altura do meu triângulo equilátero.
Tenho jeito de calcular? Tenho. Ou Pitágoras, ou como vi no exercício anterior, que a altura de um triângulo equilátero eu calculo como L raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que aquele x é L raiz de 3 sobre 2. Sabendo que o lado é 0,60 mais 0,60, que é quanto? 1,20. Então, o que eu tenho? 1,20 raiz de 3 sobre 2, tá? Essa aqui seria a altura do meu triângulo. Ah, posso substituir já? Tranquilamente, tá? Bom, qual seria, então, a altura da carga? Ó, a altura da carga seria 60 mais 1,20 raiz de 3 sobre 2 mais 60. A altura da carga, tá? Que seria esse pedacinho aqui, correto? Então, ó, a altura da carga seria 1,20 mais 1,20 raiz de 3 sobre 2. Essa seria a altura da carga. Porém, o que o exercício diz para eu fazer? Ele quer achar a altura do viaduto. A altura do viaduto será a altura dessa carga, tá? Mais 50 centímetros, que equivale à altura até o viaduto, mais 1,30, que é a altura do caminhão até o solo. Então, a altura desse viaduto será o quê? 50 centímetros, que é da carga até o viaduto em cima, mais a altura da carga, mais 1,30 m, que seria a altura do caminhão até o solo. Então, o que eu tenho de altura? 0,50 mais quem? 1,20 mais 1,20 raiz de 3 sobre 2 mais 1,30. Correto? Bom, o que eu tenho então? 0,50 mais 0,60 mais 1,20 mais 1,30, eu vou descobrir, ó, esse mais esse mais esse vai dar 3 metros. Mais 1,20. Raiz quadrada de 3, eu sei que é 1,7, dividido por 2. Se eu somar aqui, eu vou ter 3 mais 1,20 vezes 1,7 dividido por 2, eu encontro 1,02, que corresponde a 4,02 metros. Alternativa D.